Está no ar a revista de imprensa internacional desta terça-feira, dia 17 de dezembro. E como é hábito, vamos olhar para a capa do jornal A Bola, com grande destaque para os dois jogos que fecharam a 14ª jornada. O Sporting goleou o Santa Clara e deu a resposta certa. Leão sobe ao pódio com a maior goleada da época na Liga. Também o Futebol Clube do Porto venceu o Tondela por 3-0. O Dragão de Fé, triunfo tranquilo, mantém a Águia a 4 pontos de distância. No Benfica, boas notícias para Gabriel, que pode então ir a jogo diante do Sporting de Braga. Bruno Lage não mexe o 11, que permitiu o regresso às boas exibições. Ainda também o destaque para os sorteios da Liga Europa, com Benfica a jogar com Shakhtar, Futebol Clube do Porto com Bayer Leverkusen, Sporting de Braga com Rangers e o Sporting com o Başakşehir. Destaque também para João Félix, que foi coroado com o Golden Boy e afirmou que este era o primeiro prémio que queria ganhar. Depois de olharmos então para a capa do jornal A Bola, vamos, como é claro, falar com o Miguel Cardoso Pereira. Olá, Miguel, bem-vindo a mais uma revista de imprensa internacional. Olá, e começamos, claro, com esta capa, com os grandes destaques do Sporting e do Futebol Clube do Porto, e pedia-te, por favor, uma análise a esta capa. Começando pelos jogos de ontem bom dia mais uma vez, começando pelos jogos de ontem do Sporting e do Porto, eu diria que são resultados normais para aqueles que são os hábitos da Liga Portuguesa. Portanto, Sporting 4-0 ao Santa Clara, Porto 3-0 ao Tondela. Neste caso, a vitória do Porto acaba por ser perfeitamente compreensível. A do Sporting, mesmo se pensarmos numa conjuntura mais histórica e aceitarmos que o resultado sim seria normal, atendendo àquilo que é a atualidade do Sporting, digamos assim, e as dificuldades que a equipa tem sentido, e de certa forma um distanciamento que tem sofrido de Benfica e de Porto, acaba já por ser um resultado também anormal. Ou seja, o Sporting venceu por 4-0, de resto a maior goleada que a equipa conseguiu nesta temporada. Um jogo fora, um jogo que para mais ocorreu num ambiente de particular tensão, por força daqueles episódios tristes de recepção que marcaram a recepção da equipa nos Açores, e por tudo isto acaba por ser, lá está, se pensarmos naquilo aqueles que são os hábitos da Liga Portuguesa, o Sporting venceu por 4-0 Santa Clara, é normalíssimo, mas na atualidade do Sporting não é assim tão normal. E poderia, enfim, se o Sporting não tivesse vencido este jogo, se tivesse perdido, se tivesse empatado, atendendo às dificuldades, às oscilações que o Sporting tem sofrido nesta temporada, também esse resultado não seria tão anormal, já, por exemplo, quando seria o Porto, por exemplo, empatar ou perder em casa com o Tondela. Ou seja, ainda que sejam dois resultados normais, a atualidade do Sporting transforma esse resultado de ontem num resultado um pouco mais anormal do que aquilo que seria de esperar. Mas acaba por ser um Sporting, ao fim e ao cabo, que conseguiu dar como expressão que escolhemos para a primeira página, a resposta certa, precisamente a esses momentos de dificuldade. Agora, convenhamos que o Sporting, sobretudo desde que chegou a Silas, porque ao fim e ao cabo esse é o termo de comparação que me parece justo, desde o início do Silas até agora, tem sido sempre uma equipa que tem oscilado muito. Consegue 2, 3 vitórias seguidas, depois um mau resultado, 2 vitórias, um mau resultado, 2, 3, um mau resultado, ou seja, não tem sido propriamente uma equipa ainda capaz de encontrar o caminho certo. Tantas vezes já aconteceu até que, depois de bons resultados, até as próprias análises, ao fim e ao cabo, dos jornalistas e dos comentadores, deram a entender que os problemas estariam resolvidos e depois verificou-se que não. Ou seja, parece-me um Sporting ainda muito hesitante. Veremos se os próximos jogos darão continuidade a este bom desempenho que a equipa teve ontem nos Açores. Muito bem, Miguel, vamos então começar a viagem pela tua revista de imprensa. Sim, vamos começar pelo Brasil, porque hoje, conforme vimos há pouco no noticiário, o Flamengo entra em cena no Qatar para jogar com o Al Hilal, na meia-final do Mundial de Clubes. É um jogo que tem um enquadramento especial por força esta é a capa do lance, acabei por não dizer, do jornal brasileiro, portanto, o mundo novo, ou seja, claramente aqui já uma antecipação de festejos, ou uma capa que explora muito bem as emoções dos adeptos do Flamengo nesta altura, portanto, que querem seguramente continuar nesta senda vitoriosa depois de terem conquistado o Campeonato Brasileiro e também a Libertadores. Agora o desafio é outro, eu diria bastante mais difícil, ou pelo menos um pouco mais difícil. Talvez não este jogo com o Al Hilal, mas sobretudo a perspectiva de encontrar o Liverpool na final será seguramente um desafio bem diferente, inclusive daquele que o Liverpool teve de enfrentar, daquele que o Flamengo teve de enfrentar
com o River Plate na final da Libertadores. De qualquer das formas, há claramente espaço para estas emoções todas. Vimos também o Jorge Jesus na conferência de imprensa, no lançamento deste jogo, que se socorreu de um perfil que, de certa forma, tem sido novo nele, um perfil mais tranquilo, mais sossegado. De resto, evitou, inclusivamente, entrar ou responder, se quisermos, à provocação do Lucescu, portanto, o treinador do Al Hilal, que um pouco desagradado com algumas referências que o treinador português tinha feito já, enfim, mais do que uma vez, há alguns dias, ao facto de ter sido ele a formar a atual equipa do Al Hilal, de forma direta ou um pouco mais indireta, acabou por dar a entender, deixou transparecer aquela mensagem que, curiosamente, já tinha feito, ou deixado transparecer também, quando da mudança do Benfica para o Sporting, em referência ao Benfica e à equipa que ele deixara, na altura até com um tom que na parte do Benfica se considerou até particularmente ofensivo, o Benfica de Rui Vitória na altura. Agora acabou por ser um pouco mais suave, quando o Lucescu deu a entender que o Jorge Jesus estava a ser um pouco vaidoso, ou estava a querer aproveitar de coisas que na verdade já não tinha sido ele a fazer. O Jorge Jesus acabou por escolher outro caminho e preferiu inclusivamente elogiar o Lucescu, o trabalho que tinha feito na Grécia e por aí fora, ou seja, percebeu-se que é um treinador que tem uma experiência muito grande e compra as guerras quando entende que deve comprá-las, mas também consegue evitá-las se provocado, e ontem deu claramente um bom exemplo disso. Agora, as repercussões de tudo isso no campo são sempre difíceis de adivinhar. Ainda no Brasil, a Folha de São Paulo destaca precisamente aqui nesta página da editoria de desporto o facto de o Flamengo não ter jogadores na formação no plantel, o que acaba por ser estranho. Se pensarmos numa realidade europeia e se quisermos estabelecer aqui alguma comparação entre o Flamengo como grande equipa sul-americana, nesta altura a maior vencedora de Libertadores, e as grandes equipas europeias, acabará por ser um pouco normal que a maior parte das grandes equipas europeias tenha poucos jogadores da formação, porque são equipas que têm muito dinheiro e, portanto, não têm propriamente essa necessidade, digamos assim, porque podem contratar, ainda que muitas delas investam na formação, mas com poucos benefícios, digamos assim, porque acabam sempre, invariavelmente, por comprar os melhores jogadores que vão surgindo nos países mais formadores, ou nos clubes mais formadores desses países, particularmente os grandes clubes portugueses. Portanto, acaba por ser um pouco normal que esses grandes clubes europeus, dizia eu, não tenham tantos jogadores na formação. No caso dos grandes clubes brasileiros, ou de todos os clubes brasileiros, se quisermos, esse cenário de não ter jogadores da formação já é realmente raro, porque o Brasil é o clube que mais jogadores forma no mundo, ou pelo menos o clube que mais jogadores espalha pelo mundo, e nesse sentido haver grandes clubes brasileiros sem jogadores da formação acaba por parecer realmente aí um contrassenso. E, portanto, a Folha de São Paulo pega precisamente nisso para tentar perceber o que é que realmente está a acontecer com o Flamengo, e pergunta, da altura do texto, pergunta também até que ponto é que isso não poderá ser influência da equipa técnica, e de certa forma permite estabelecer aqui algum comparativo com algumas críticas que noutros tempos foram apontadas ao Jorge Jesus, que seria um treinador que não apostava muito em formação, o que é também uma falsa questão, ao fim e ao cabo, e bastante redutora, sobretudo se tivermos em consideração aquilo que foi toda a carreira do Jorge Jesus, inclusivamente nos tempos anteriores à grande ascensão dele, portanto, à chegada ao Benfica, com passagens por, enfim, Braga, Vitória de Guimarães, Vitória de Setúbal, Belenenses, uma série de clubes, nos quais o Jorge Jesus lançou realmente muitos jovens jogadores, portugueses e estrangeiros também, e depois mesmo no Benfica lançou muitos portugueses e também lançou muitos estrangeiros, particularmente jovens, mas acaba por ser uma ideia que se colou muito à imagem do treinador como o Jorge Jesus e que me parece mal feita, mal construída, porque não é de todo verdade. Na Argentina, já vamos à Europa, na Argentina eu queria destacar aqui a capa do Olé. Porquê? Porque o Carlitos Esteves avisa, de certa forma, o Riquelme, portanto, figura influente na história do Boca Juniors e que agora tem também decisões importantes para tomar como vice-presidente do clube. Depois das últimas eleições, o Riquelme ficou então como vice-presidente, e agora o Carlitos Esteves. Eles nunca se deram propriamente muito bem, o Tevez e o Riquelme, mesmo nos tempos em que jogaram juntos. E o Tevez agora, o Tevez que tem o contrato a terminar agora, e quando digo agora, daqui a 2 semanas, o contrato termina mesmo no final do ano. Ele vai fazer 36 anos. As exibições do Carlitos Esteves no Boca Juniors, desde que voltou da China, enfim, nunca foram propriamente assim muito convincentes, digamos. Estão de certa forma relacionadas com a idade, ou seja, há aqui claramente
claramente um grande simbolismo e uma grande ligação simbólica e afetiva entre o jogador e o clube, mas de um ponto de vista exibicional as coisas foram sempre um pouco indecisas, digamos assim, e portanto agora que o contrato vai terminar, o Tevez diz que, até porque ele está a ser cobiçado por outros clubes argentinos, inclusive a Gimnasia de La Plata, e diz que ou me renovam o contrato ou eu acabo a carreira, ou seja, isto é claramente colocar a bola, passar a bola para o Riquelme, portanto para o novo vice-presidente, também ele uma lenda do clube, e temos aqui este caso curioso de dois símbolos do Boca Juniors, em funções diferentes, evidentemente, que têm que resolver este problema, porque a partir do momento em que o Tevez diz que ou me renovam um contrato ou eu deixo de jogar a bola, é claramente uma pressão extra que se coloca sobre quem tem de tomar a decisão de renovar ou não o contrato. Ele diz que renova o contrato com muita facilidade, a expressão dele que está hoje no jornal AS é mesmo: o meu contrato renova-se em 5 minutos, portanto não será problema. Isso não quer dizer que seja barato, portanto, de qualquer das formas nunca foi um jogador como este, mas veremos como é que o assunto vai ser resolvido. O Riquelme ainda não se pronunciou. Tinha falado sobre o assunto ainda antes das eleições do Boca, depois disso acabou por não voltar a falar e, portanto, não se sabe até que ponto é que mudou ou não deu opinião, mas é claramente uma novela para continuar a seguir na Argentina nos próximos dias. Agora sim, passemos para a Europa. A France Football tem, a partir de hoje, a edição semanal nas bancas. O Neymar está na capa, aqui com uma confissão. A entrevista é interessante, até porque é um jogador que fala menos do que aquilo que me parece que devia, portanto ele tem, até porque muitas vezes está envolvido em questões que, frequentemente em questões que não têm propriamente sido muito abonatórias da imagem pública dele, e penso que nesse tipo de circunstâncias deveria, portanto, usar estes canais mais tradicionais e, portanto, menos as redes sociais para se posicionar de forma diferente como alguém, como um futebolista ou como um atleta, se quisermos, um pouco mais adulto, e tem-no feito poucas vezes. Agora, felizmente, tomou essa opção, diz coisas particularmente interessantes, desde logo já não joga para ser o número 1, ou seja, aqui também um amadurecimento, pode parecer realmente alguma desmotivação, mas um amadurecimento e uma, digamos que um pouco, uma renovada consciencialização, uma renovada noção de uma série de realidades. Ele não é sequer o melhor jogador da equipa onde joga, portanto não é sequer o melhor jogador do Paris Saint-Germain, portanto estar a pensar que pode ser nesta altura um bola de ouro, acaba por ser, se calhar, soaria claramente a uma espécie de presunção, alguma ilusão de um jogador que na verdade tem perdido valor de mercado, e, portanto, não tem sido realmente tão influente quanto aquilo que ele próprio terá julgado que ele alguma vez poderia ser. Diz outras coisas interessantes, diz que o Mbappé tem, esse sim, o melhor jogador do Paris Saint-Germain, diz que o Mbappé tem qualquer coisa de verdadeiramente especial, diz também que adorará sempre o Messi e que devia inclusivamente haver uma bola de ouro registada só para o Messi. Diz que o Dani Alves lhe faz falta enquanto companheiro, enfim, algumas questões mais laterais e, portanto, que têm a ver com a amizade dos jogadores. E depois pergunta, e isto sim é uma nota também particularmente importante, pergunta por que razão deveria ele sair do Paris Saint-Germain. Pergunta em jeito de quem diz que não tem vontade de sair, e isso é interessante porque, apesar de lá estar desse valor de mercado decrescente ao fim e ao cabo, tem sido sempre um jogador muito associado, e ainda no último defeso, quer ao Real Madrid, quer ao Barcelona, e portanto continua a ser um jogador valiosíssimo, evidentemente. É, portanto, um jogador com 27 anos, e repara como, dizia eu, não é o melhor jogador do Paris Saint-Germain, mas é o mais bem pago. Eu trago aqui este registro porque me pareceu particularmente interessante encontrar no L'Équipe, são os valores brutos de vencimento por mês, e repara como o Neymar está muito acima na Liga Francesa, atenção, não parece, porque o que está ali é tudo Paris Saint-Germain, mas isto é a Liga Francesa, ou seja, 14 dos 20 primeiros, eu vi depois, 14 dos 20 primeiros são os salários do Paris Saint-Germain na Liga Francesa, por aqui se percebe realmente a diferença. O único que aparece ali nesta altura é o Falcão, que recebe em valores brutos 750 mil euros por mês, e o Neymar recebe um pouco mais de 3 milhões de euros por mês, ou seja, valores brutos. Percebe-se, a seguir ao Neymar, portanto, surge um Mbappé com um valor que não chega a 2 milhões de euros. Miguel, ou seja, desculpa, não dá para imaginarmos sequer que valores são estes, não é? Na realidade fica um bocadinho longe da realidade, não é? São outros mundos, não é? Exatamente. De qualquer das formas, repara na diferença muito grande do Neymar para o próprio Mbappé, portanto, são valores realmente muito diferentes, mas a verdade é que o Neymar, apesar deste estatuto comercial, digamos assim, que ele conquistou para a carreira, se pensarmos naquilo que se esperava dele, e até de um ponto de vista da conquista de títulos, eu trago aqui, portanto, ele tem a Libertadores pelo Santos, a Liga dos Campeões pelo Barcelona, 2 Ligas Espanholas, 3 taças do Rei com o Barcelona, já em França tem 2 ligas, uma taça da França, uma taça da Liga Francesa. Acontece que não tem nenhuma grande distinção individual, não foi bola de ouro, não foi bota de ouro, e portanto quando se pensava no Neymar de há 5 ou há 6 anos, pensava-se já num Neymar que iria substituir o Messi, que nesta altura seria também já bola de ouro, e na verdade a carreira dele não foi realmente nesse sentido.
partido. Ainda na France Football, um artigo que analisa as presenças europeias dos franceses nesta época. Uma equipa que enfim, não é surpreendente na Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain. Outra, de certa forma, inesperada, acaba por ser a France Football, admitiu o Lyon, que vem do grupo do Benfica, mas ninguém na Liga Europa, ou seja, apenas estas duas equipas, e isto configura o pior registro nos últimos 6 anos da Liga francesa, em termos de presença europeia. E repara como muitas vezes nos queixamos da presença portuguesa nas competições europeias, ou de uma certa dificuldade da presença das equipas portuguesas na Liga dos Campeões. Repara como estamos a falar aqui de França, portanto, basta comparar o dinheiro que circula em qualquer mercado francês, comparando com o português, particularmente no futebol também, as dimensões da Liga, a qualidade dos jogadores, a dimensão do investimento como o do Paris Saint-Germain naquele campeonato, por exemplo, também os do Mónaco, também os do Marselha, equipas que gastam muito dinheiro, muita gente, muito dinheiro a circular em comparação com aquilo que acontece no campeonato português, e mesmo assim a presença europeia acaba por por ser pouca, ao fim e ao cabo, e por perder também espaço para aquelas que são as grandes ligas com presença europeia, particularmente a inglesa e a espanhola, e depois ocasionalmente também algumas equipas italianas e alemãs, evidentemente, mas a própria Liga Francesa também a ter muita dificuldade em acompanhar, ainda que tenha esse grande representante que é o Paris Saint-Germain, evidentemente. Ainda em França, o L'Équipe tem na capa o interesse do Real Madrid na contratação do Eduardo Camavinga, portanto é um médio francês que tem ascendência angolana. Ele tem 17 anos apenas e joga no Rennes. Tem sido titularíssimo este ano no Rennes. O Rennes não é uma equipa qualquer na Liga Francesa, vai em quartos, está muito bem. O Camavinga até marcou o gol na última vitória do Rennes. Ele tem contrato até 2022. O Rennes já deu indicações de que não venderá facilmente. O L'Équipe, de forma prudente, não fala de valores nem de oferta concreta do Real Madrid, mas lembra como o mercado dos jovens jogadores, dos jovens com 19 anos ou menos, 19, 18, 17 anos, tem realmente quebrado uma série de barreiras e portanto, tem sido bastante inflacionado e elenca depois aqui uma série de transferências, quer dentro do mercado francês, quer no mercado europeu, de jovens com 19, 18 ou 17 anos, os tais que foram transferidos por muito dinheiro, desde logo o Mbappé, 145 milhões de euros, do Mónaco para o Paris Saint-Germain. Antes disso, o Martial, do Mónaco para o Manchester United, por 50 milhões. O Saliba, por 27 milhões do Saint-Étienne para o Arsenal. E depois, à escala europeia, se quisermos, o João Félix, evidentemente, por 120 milhões do Benfica para o Atlético de Madrid. O De Ligt, também, 65 milhões do Ajax para a Juventus. E antes disso, até o próprio Renato Sanches, por 35 milhões. Estes valores são todos sem bónus, portanto, sem os tais prémios de produtividade e por aí fora. Os tais 35 milhões do Renato Sanches do Benfica para o Bayern. Todos jogadores com 19, ou com 18 ou com 17 anos. Ou seja, claramente esse mercado também a aproximar-se e a permitir e a canalizar, digamos, com uma outra dimensão de investimento das grandes equipas europeias. Ainda em França, hoje o Mónaco recebe o Lille para os oitavos da Taça da Liga. E apesar do treinador português do Mónaco ter garantido que vai mudar muito a equipa, ele tem realmente ainda a ambição de vencer esta prova, não vai descuidar-se, não vai, digamos assim, desvalorizar esta competição, até porque pode dar um acesso mais facilitado nas competições europeias, ainda que no campeonato para o Mónaco as coisas nesta altura estejam um pouco melhor, nesta altura está em nono, empatou o último jogo com o Angers, é verdade, 0-0, mas nesta altura está já muito melhor do que aquilo que estava no início da época, quando parecia que iria voltar outra vez a viver aqueles sobressaltos de ter quase de lutar para não descer. E, portanto, vai dar atenção a esta Taça da Liga, que é uma prova que, de resto, está nesta temporada a conhecer uma última edição antes de uma suspensão, porque a Federação Francesa já disse que para o ano não haverá, entre a Federação Francesa e a Liga já disseram que não há taça da Liga por questões de gestão do calendário e, portanto, vão suspender a prova. Uma curiosidade ainda também em baixo para aquela figura que está ali equipada à laranja, porque é o guarda-redes do Lille, precisamente, da equipa que vai jogar com o Mónaco e que também se chama Leonardo Jardim, por isso é que fazem esta, aliás, ele é mais conhecido por Léo Jardim, ele chegou a passar pelo Rio Ave, andou entre o Rio Ave e o Grêmio e agora saiu então para jogar no Lille e, portanto, teremos aqui um Leonardo Jardim contra Leonardo Jardim, sendo que este, claro, é brasileiro e o treinador é português. Ainda em França, destaque aqui no Le Figaro para o anúncio de que a FIFA vai processar o Platini e o Blatter, portanto, ex-presidentes da UEFA e da FIFA, respectivamente, para tentar reaver os 2 milhões de francos suíços, portanto, quase o mesmo valor em euros, 1 milhão e tal de euros, que foram pagos então indevidamente pelo dirigente sueco ao dirigente francês e que levou portanto, àquela suspensão de que ambos foram alvo em 2015. O Le Figaro destaca também o sorteio da Liga dos Campeões,
com particular interesse aqui para o reencontro do treinador do Paris Saint-Germain, o Thomas Tuchel, alemão, com o Dortmund, equipa que ele treinou justamente antes de se mudar para Paris, e portanto há aqui, digamos que uma vontade, e há pouco falávamos da tal dimensão europeia do Paris Saint-Germain, que de certa forma se descola quase da mera dimensão do campeonato francês, mas recordemos que nas competições europeias o Paris Saint-Germain também não está propriamente muito bem. Nas últimas 3 edições caiu sempre nos oitavos de final, portanto com o Manchester United, com o Real Madrid e antes disso com o Barcelona, e portanto tem claramente falhado nesta tentativa de conquistar a Europa, e não tem ainda, ao fim e ao cabo, com nenhum tipo de tradição europeia, pelo menos na Taça e na Liga dos Campeões. O melhor que conseguiu foi chegar às meias finais em 1994-95, ou seja, ainda antes deste novo Paris Saint-Germain, deste investimento árabe canalizado para o Paris Saint-Germain, que neste aspecto tem sido claramente um projeto absolutamente falhado. Não há propriamente outra forma de o definir. Veremos se este ano realmente consegue passar, pelo menos, dos oitavos de final. Antes disso, ainda que o Unai Emery tinha chegado também aos quartos de final, mas disso nunca passou realmente. O AS tem na capa o sorteio também da Liga dos Campeões, salientando aqui que os grandes clubes de Madrid, Real e Atlético, então, vão defrontar o campeão europeu Liverpool e o campeão inglês Manchester City nos oitavos de final. Uma espécie de união que o jornal tenta aqui vender de Madrid contra as duas equipas mais fortes de Inglaterra nos últimos anos, isso é seguramente, inclusive da própria atualidade também são as mais fortes, independentemente da ordem do campeonato. O Daily Star também destaca, portanto aqui na perspectiva inglesa, este regresso do Pep Guardiola pelo Manchester City ao Santiago Bernabéu, aqui com um teatro do ódio, enfim, uma expressão um pouco, talvez um pouco exagerada, mas a verdade é que o Pep Guardiola tem, claro, no Real Madrid, sendo ele um catalão, sendo ele uma figura do Barcelona, tem sempre no Real Madrid uma figura de pouca estima, digamos assim, e recordo inclusivamente uma série de reencontros entre o Barcelona e o Real Madrid, até com o próprio José Mourinho, vemos ali aquele aperto de mão particularmente frio, portanto uma bela imagem para recordar aquilo que poderá ser outra vez uma recepção do Pep Guardiola quando se deslocar ao Bernabéu, agora representando o Manchester City e não o Barcelona. Eu creio que a maior parte destes sentimentos acabará por ser um pouco mais diluído e, portanto, as coisas não irão muito provavelmente passar-se da mesma forma como acontecem quando há realmente um jogo entre Barcelona, quando há uma visita do Barcelona ao Bernabéu. Ainda em Espanha, o Sport, na Catalunha, concretamente, destaca também o sorteio da Liga dos Campeões, aqui na perspectiva do Barcelona. Claro que vai jogar com o Nápoles, que tem realmente aqui este jogo um simbolismo grande de levar o Messi, portanto, a esse templo do Maradona, portanto, uma cidade que é devota, portanto, do Maradona. Raríssimos serão os casos de uma cidade que adora tanto um jogador como Nápoles adora o Maradona, e, portanto, ter Messi, portanto, dois argentinos, claro, ter Messi nesse palco acabará por ter realmente também um contexto, por proporcionar um contexto especial, para mais porque estas duas equipas, estive a ver, nunca se defrontaram, ou seja, nunca houve um Barcelona-Nápoles, o que acaba por ser curioso à partida, sobretudo porque temos ainda uma imagem muito recente destes últimos 8, 9, 10 anos, nos quais o Nápoles já tem sido tem conseguido uma presença mais assídua na Liga dos Campeões, mas na verdade antes disso era uma equipa que não ia realmente às competições, à principal competição europeia, não ia muito à Taça dos Campeões Europeus, também não ia muito à Liga dos Campeões, que é exatamente o espaço normal de competição natural para o Barcelona, e é por isso que não há realmente nunca houve realmente este Barcelona-Nápoles. Enfim, sendo agora duas equipas tão representativas dos respectivos países, pode parecer estranho, mas há realmente todo esse enquadramento histórico que é importante não esquecer. Ainda em Espanha, no Superdeporte, que é um jornal da Comunidade Valenciana, que também se centra na Liga dos Campeões, particularmente no resultado do sorteio para o Valência, claro, e pergunta se será mesmo um presente, ou seja, porquê? Porque o presidente do Atalanta, que será então o adversário do Valência, deixou entender que tinha ficado, enfim, pareceu até um pouco otimista com o sorteio, disse que tinha sido um presente de Natal a forma como tinha sido este Valência, uma declaração que evidentemente não caiu propriamente muito bem, o que é curioso, porque em Espanha os jornais também dão, sobretudo o AS e a Marca, quando fazem a
à análise do grau de dificuldade dos adversários das equipas espanholas, digamos assim. Dizem que realmente o Barcelona com o Nápoles teve sorte, que foi um sorteio fácil para o Barcelona, que o Real Madrid e o Atlético de Madrid com o Liverpool e com o Manchester City, que nem por isso tiveram sorteios mais difíceis, mas que o Valência com o Atalanta também teve um sorteio particularmente fácil e que nesse sentido acaba toda a gente entendendo que o adversário que calhou é fácil. O Atalanta acha que o Valência é fácil, o Valência acha que o Atalanta é fácil. Algum deles, eu creio, estará seguramente errado. E algum deles estará então na próxima fase? Sim, vamos ainda continuar com o que se está a passar em Espanha. Trago aqui, portanto, já, isto é muito importante para, ou seja, apesar destas questões relacionadas com a Liga dos Campeões, o tema do dia, digamos assim, no que diz respeito ao futebol espanhol, acaba por ser o iminente encontro entre o Barcelona e o Real Madrid, portanto um jogo de campeonato, é um jogo da 10ª jornada que está em atraso e que vai agora realizar-se esta semana. O jogo esteve inclusivamente em risco. Repara aqui como nesta página do AS o Barcelona e o Real Madrid, precisamente para evitar este clima de tensão, porque está em causa isto, ou seja, esta plataforma pró-independência da Catalunha, que se chama de Tsunami Democrático, portanto, Tsunami Democrático, compreende-se facilmente, e que foi marcada precisamente para o jogo e que terá alguns pontos mais altos da manifestação, digamos assim, precisamente a área circundante do Camp Nou. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que há realmente um alarme de insegurança, digamos assim. O jogo esteve, inclusivamente, para não se realizar, porque a polícia, a dada altura, chegou a dizer que, atendendo a esta convocatória desta manifestação, não conseguia garantir a segurança, particularmente da comitiva do Real Madrid, e então, para atenuar um pouco a questão, os clubes, portanto, arquirrivais, portanto, uniram-se para tentar aliviar um pouco a tensão. Como é que estão a fazê-lo? O Barcelona, por exemplo, que nunca costuma estagiar quando joga em casa, vai fazê-lo, vai ficar num hotel muito perto do estádio e nesse mesmo hotel vai estar também o Real Madrid, ou seja, as duas equipas vão estar no mesmo hotel e vão sair juntas para um percurso muito curto, sensivelmente 1 quilómetro e tal, desde o hotel até Camp Nou. E isto acaba por ser realmente um exemplo bom de como os clubes, quando se unem, independentemente das rivalidades, conseguem realmente resolver problemas de outra maneira, ou pelo menos acreditam que isso é possível. É difícil imaginar, por exemplo, um cenário destes entre Benfica e Porto, ou entre Benfica e Sporting. É difícil imaginar que uma coisa destas pudesse acontecer. Do ponto de vista da segurança, o Ministério enfim, não que seja ele responsável pela segurança, mas o Ministro da Cultura e do Desporto diz que todas as medidas de segurança estão previstas, que não há casos para alarme, que o jogo vai decorrer normalmente, como se vê aqui nesta página do Mundo Deportivo. Uma das obrigações do Barcelona, curiosamente, para este jogo, e isso foi imposto ao clube, como organizador do jogo, ao fim e ao cabo, é que não sejam colocados este tipo de cartazes a independência da Catalunha, particularmente este que diz freedom, liberdade, portanto, liberdade, particularmente aqui para os presos políticos, para os considerados presos políticos por parte destes manifestantes, e também de um outro cartaz que a tal plataforma de Tsunami Democrático tinha anunciado que queria publicar no Camp Nou e que dizia em inglês, inclusive, Spain, sit and talk, portanto, Espanha, senta-te e conversa. Não era propriamente uma mensagem de grande agressividade, até era uma mensagem que me parece dentro de um padrão razoável, digamos assim, mas mesmo esse cartaz não vai poder estar em Camp Nou, sob pena do próprio Barcelona ser responsabilizado. Ou seja, há aqui uma série de medidas de segurança e, de certa forma, até um pouco políticas, ou bastante políticas, se quisermos, na preparação deste jogo. A marca tem, na capa, em dia de entrega de prémios e de sorteio, também uma mensagem bastante pacifista, portanto, viva o futebol, que é, enfim, uma mensagem muito pacifista, mas, honestamente, não quer dizer nada. Enfim, viva o futebol, isto é o quê? Não é? Não é propriamente uma mensagem que me pareça muito fácil de compreender e, portanto, que preencha bem a capa de um jornal. Não sei exatamente o que é que isto quer dizer. Continuando, nesta preparação do jogo, o Sport teve realmente uma ideia melhor, ou seja, numa gala dedicada ao tema valores desportivos. O que é que fez? Juntou duas grandes referências do clube. À esquerda, portanto, o Emílio Butragueño, portanto, referência do Real Madrid, e mais à direita, portanto, o Guilherme Amor, também uma referência do Barcelona, não tanto quanto o Butragueño do Real Madrid, mas ainda assim, e juntou os dois para dar precisamente ao clássico, ao jogo, portanto, ao encontro, o prémio maior, ou seja, o prémio de valor desportivo, ou seja, para mostrar que realmente o próprio jogo, o próprio encontro entre estas duas grandes forças, este grande jogo do futebol mundial, acaba por ser merecedor de um prémio de valor desportivo.
procurando, portanto, deixar transparecer aqui a mensagem de que o jogo não deve ser realmente prejudicado por nada mais, independentemente das manifestações políticas e dos movimentos políticos que se aproveitam um pouco deste grande jogo para expressar e para canalizar mais facilmente as perspectivas e os pontos de vista. Em Itália, o Tuttosport tem na capa 2 portugueses, em cima Cristiano Ronaldo, que é usado para enquadrar o sorteio da Liga dos Campeões. A Juventus vai defrontar o Lyon, conforme dissemos há pouco. E embaixo João Félix, ou João Félix, conforme queira pronunciar-se. Sinceramente, eu tenho ideia que se diz João Félix, exatamente. Mas, sim, e ele diz que sempre se foi chamado João Félix e, portanto, não vejo a minha lógica é essa. O melhor é dizer das duas maneiras, para não chatear ninguém. Portanto, João Félix ou João Félix. João Félix barra Félix. Avançado do Atlético de Madrid, que ontem em Turim recebeu, então, como vimos há pouco nas notícias, justamente o Tuttosport, que é o jornal que organiza o prémio, este prémio de melhor jogador a atuar na Europa com 21 anos ou menos, portanto, o Golden Boy, e faz ali este trocadilho, portanto, com o Félix ou o Felice, portanto, ali, portanto, feliz por agradar, não é uma frase que soa mais ou menos dessa forma. O Atlético de Madrid esteve representado, o Benfica também, Jorge Mendes, que fez o negócio, também foi premiado como melhor agente do ano. E acabou por ser uma cerimónia que enaltece então aqui este internacional português, que ali na fotografia surge acompanhado pela namorada. A Gazeta dello Sport tem na capa também o tal sorteio da Liga dos Campeões, grande entusiasmo também, se calhar até um pouco exagerado, da própria Juventus, que vai então jogar com o Lyon, e que inclusivamente já faz a Gazeta dello Sport contas com os cruzamentos do sorteio e com as equipas que podem encontrar daqui para a frente. Parece-me um pouco precipitado, sobretudo se levarmos em consideração que a Juventus caiu nos quartos de final do ano passado contra o Ajax, e, portanto, que é uma equipa que já nem está na Liga dos Campeões, e, portanto, que acabou por ser uma das surpresas da prova. Ou seja, há sempre espaço para surpresas e, portanto, para quem sofreu uma há tão pouco tempo, na última edição, está já a acreditar que o Lyon são favas contadas, parece-me realmente um exagero. Em Itália este assunto é interessante, há ainda agitação por causa de uma ideia que me parece realmente muito infeliz por parte da Liga Italiana, que justamente num dia de apresentação de medidas contra o racismo se associou aqui a este tríptico de um artista chamado Simone Fugazzotto, que parece que se especializa em imagens de macacos, precisamente para tentar dar a ideia contrária, ou seja, para, de certa forma, normalizar a imagem e com isso dar a ideia de que realmente somos todos iguais. É o próprio artista que diz, vou citar, escolhemos isto para ensinar que somos todos macacos e que não há diferenças. Bem, logo à partida não somos todos macacos, portanto, no limite da comparação, somos todos parte da ordem dos primatas, mas com diferenças substanciais, portanto, somos bípedes, temos realmente outra organização social, muito mais evoluída, portanto, temos uma série de coisas, temos um outro estado de inteligência, temos mais capacidade mental, ou seja, as coisas não são assim tão simples, mas mesmo que o fôssemos, ou seja, mesmo que as coisas pudessem ser feitas, que a comparação pudesse ser feita com esta simplicidade, mesmo que fôssemos todos macacos, nesse sentido mais lato, a verdade é que a própria escolha das imagens acaba por ser muito infeliz, justamente porque os cânticos a imitar símios têm sido, portanto, os mais utilizados nos campos do futebol italiano para tentar ofender, tentar ofender porque gosto de acreditar que isso não é suficientemente importante para ofender alguém, mas para tentar ofender, que no limite, felizmente, eu acho que não conseguem, as pessoas de cor, portanto, os negros neste caso, ou seja, não percebo como é que depois se escolhe uma imagem destas que é logo à partida polémica, portanto, parece que ainda que chama mais a atenção, ao ponto, inclusive, por exemplo, dos próprios advogados do Lukaku, que tem sido um jogador que tem sofrido na pele, portanto, este tipo de ofensas. Os próprios advogados do Lukaku pediram já explicações e estão, inclusivamente, a pensar avançar com um processo também por um desrespeito, ou seja, da própria Liga Italiana para com... Ou seja, tudo isto perdeu realmente... A própria Liga acabou por perder um bocadinho o controle desta cerimónia. Em Inglaterra, um Fediver, com alguma piada, o Gary Lineker, a lenda do futebol inglês, teve de pedir desculpa e, portanto, diz ele ali que não é perfeito. Nem de perto nem de longe é alguém perfeito. É um Fediver com piada, porquê? Porque na apresentação, e ele foi convidado para fazer essa apresentação de um prémio de personalidade do ano, que foi vencido pelo Ben Stokes, que vemos ali, que é um jogador de cricket da seleção inglesa, e que está ali. Então o que é que o Gary Lineker fez? Em vez de dizer que ele era, portanto, um dos candidatos ao prémio, disse logo que ele era o vencedor. E disse, ele era esperado que fosse o Ben Stokes a vencer, mas ainda ia decorrer uma votação, ou seja, ele disse que o Ben Stokes ia vencer antes da votação começar. Ou seja, isto foi especialmente polémico, porque houve uma série de gente que começou
quer dizer, isto está combinado, ele já sabe quem é que vai ganhar, porque é que nós vamos votar. Ou seja, ele agora teve que dizer que foi um acaso, ele queria dizer concorrente e disse vencedor, mas nas redes sociais realmente a coisa ganhou evidentemente outra perspectiva. Então se calhar terminávamos aqui com a capa da editoria de desporto do Telegraph, 2 treinadores novos na Premier, o Ancelotti, que deixou o Nápoles, foi substituído pelo Gattuso, portanto quem diria, vai então treinar o Everton, de onde saiu o Marco Silva há pouco tempo, e uma opção talvez ainda mais surpreendente, o Mikel Arteta, que vemos ali à esquerda, que tem trabalhado como adjunto do Guardiola, e que foi um jogador do Arsenal. Ele, de resto, terminou a carreira ao serviço do Arsenal, e, portanto, que foi visitado por dirigentes do Arsenal em casa, e foi inclusivamente apanhado, aqui entre aspas, por repórteres, creio que, do The Sun, e que vai então treinar o Arsenal. O Manchester City não achou muita piada a este tipo de abordagem, mas aparentemente também não vai bloquear a saída do até agora treinador adjunto. Tu, Miguel, muito obrigada por nos trazeres tudo o que se passa na imprensa internacional. Ponto final nesta edição. Tenha uma ótima terça-feira.